Vocês conseguiram parar pra pensar o que estava acontecendo ou só quando entrou no vestiário mesmo? Não, quando a gente parou já era tarde, né? Mas quando tava 3-4-0, eu comecei a imaginar, acho que eu não tô aqui, acho que é sonho, não sei, um pesadelo, né? Tô tendo um pesadelo aqui. O jogo não começou. Mesmo com tudo que aconteceu, aquele 7-1 assim, não tem como explicar. É difícil explicar, sabe? Muito difícil explicar. Eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Um atrás do outro. O primeiro gol tem uma explicação. Acho que isso vai ficar marcado assim pra sempre. A gente vai carregar isso pra sempre, não adianta. É uma ferida que não cicatriza, né? É uma coisa que tá todo o tempo com todos nós que passamos por ali, ela tá sempre viva. A questão é como você lida com essa ferida. Jogadores da seleção brasileira, vocês não tinham o direito de tomar de 7! Ah, todo mundo muito mal. Jogadores... Nessa hora a gente se sente um lixo, podemos dizer assim. E esse jogo foi tipo assim, teve uma hora que eu tava no campo, eu falei, cara, sabe aquele sonho que tu tá... E eu falei até com o Júlio César depois disso. Falei, mas tu tá no sonho, aí tu fala assim, não, fica tranquilo que eu vou acordar e não é nada, não vai acontecer nada. Não é fantasma não, eu vou acordar. Pô, meu irmão, não acordava não. E esse jogo, cara, ninguém sabe explicar o que colou. Meu pior dia no futebol, acho. Tem que conviver com aquilo ali a noite toda, não recomendo pra ninguém não. Foi o pior momento da minha carreira. Caramba. Cara, foi uma tortura, mano. A maior vergonha da história do esporte brasileiro. E a tática? Essa era fácil. A tática do Brasil na Copa foi a seguinte: tá ruim a coisa, irmão? Dá no Neymar. Não tá? Dá mesmo assim. Só que aí a gente perdeu o Neymar. O psicológico derrubou até o capitão da seleção brasileira. Até o capitão foi chorar sozinho pelos cantos num jogo de oitavas de final da Copa do Mundo. A torcida pouco ajudou. Não atrapalhou, mas pouco ajudou. Quando o Brasil precisou da sua torcida, e um grande adversário do outro lado. A Alemanha é um baita time. O resultado não poderia ser outro. O maior vexame da história da seleção brasileira. Mas mesmo com todos esses ingredientes, com tudo isso e mais muitas coisas, jogadores da seleção brasileira, vocês não tinham o direito de tomar de 7! Vocês não tinham esse direito de, na Copa do Mundo, diante do seu torcedor, que se matou para arrumar um ingresso, que se virou para chegar no estádio, que pintou de novo rua, que vestiu camisa. Vocês, jogadores da seleção brasileira, não tinham o direito de tomar de 7. Ponto final. Só que assim, os caras também acertaram, deram 5 chutes e fizeram 5 gols. Coisa que é muito difícil de acontecer isso em qualquer jogo de futebol. Que é difícil explicar, que é o jogo do 7-1, que é muito difícil explicar o que aconteceu com o nosso time. Lógico que teve alguns problemas antes do jogo, mas é muito difícil explicar, porque o nosso time vinha sendo bem. A Alemanha, por exemplo, não vinha bem. A Alemanha quase perdeu para a Argélia. E a gente, verdade, foi na prorrogação, e a gente, quando a gente viu os caras, a Argélia quase ganhando a Alemanha, a gente ficou, não que ficou assim confiante, mas a gente falou, mano, se a gente jogar o nosso futebol aqui, todo mundo certinho, dá pra ganhar. Só que daí acabou, quando você toma foi muito rápido, sabe? A gente tomou 3 gols ali muito rápido, que a gente falou, mano, que isso, velho? Não teve reação, não teve como reagir, difícil explicar o que aconteceu. Oscar, deixa eu fazer uma pergunta de torcedor, de quem jogou pelado a vida toda. A gente tava comentando disso, falei com o Rafa Souto também na pé. Tem um negócio meio assim, tradicional no futebol, seja ele de várzea, clubes, né? Cara, ninguém ali no segundo e no terceiro gol caiu e ficou 10 minutos. O Júlio César, que é o goleiro, cai e fica, Julião. Estica 10 minutinhos aí, para, que os caras estão... Não, os caras tomavam o gol, corria a bola, jogava pro meio, a Alemanha pegava, fazia... Cara, assim, é uma Mas como que a gente vai cair se vai cair perdendo 3-0, 4-0?
Você não vai cair, você vai querer falar, não, vamos reagir, velho. Só que a gente ia reagir, a bola batia, era gol. E daí foi difícil ter uma reação. Eu acho que é engraçado falar agora, quando a gente saiu, o primeiro tempo acabou 5-0. Foi muito difícil pra gente. Imagina o vestiário, semifinal, você perdendo. Não, imagino não. Conta pra mais como foi. Foi horrível. Tipo, galera chorando, já tipo já assim, no intervalo. Já, imagina 5-0. Daí a gente, vamos tentar alguma coisa. E é engraçado que quando a gente volta do 5-0, a gente, vamos, tentamos pegar força aí onde não tinha, daí a gente teve bola passando rente à trave, teve bola cruzando. Antes deles fazer, a gente teve umas 5, 6 chances claras de gol. E não saiu o gol. E os caras davam chute sem ângulo, a bola batia no travessão e entrava. É difícil explicar, sabe? Muito difícil explicar. Mesmo com tudo que aconteceu, aquele 7-1 assim, não tem como explicar, cara. Eu acho que nunca mais vai acontecer uma parada daquela. Que ninguém vai encontrar a resposta e foi assim um dos dias maus aí. Acho que o pior da minha carreira. E depois veio aquele massacre, né, do 7-1, assim, que ali foi o pior momento profissional meu. As coisas estavam tão estranhas. Mas quando tava 3-4-0, eu comecei a imaginar, acho que eu não tô aqui, acho que é sonho, não sei, um pesadelo, né? Tendo um pesadelo aqui. O jogo não começou, porque não dá para acreditar, né? A gente tava muito confiante, muito bem preparado, só que infelizmente isso é o futebol. Começa o jogo, a gente tem a oportunidade de fazer 1-0, aí a bola não entra. De repente os caras vão lá, 3 chutes, 3 gols, 4, 5. E quando a gente acordou já era tarde. Pra gente que tava ali dentro, então, tava complicado, né? Se a gente tivesse assim, 2-0, peraí, fechou, bota todo mundo, se tranca, vamos tentar levar pro intervalo assim. No intervalo, 2-0, você consegue tirar. Agora, 5-0 numa semifinal da Copa do Mundo é muito difícil. Alguém falou, vamos fechar a porteira pra não perder de 10? Não, quando chegou no intervalo, aí todo mundo falava, pô, tá difícil, não sei o quê. E também tem a empolgação dos alemães. Quando você começa uma semifinal contra a seleção do Brasil, que chega a 30 minutos, tá 4-0, 3-0, 4-0, então os jogadores se empolgam, entendeu? Crescem. Se você colocar qualquer seleção do mundo ganhando de 5-0 é muito difícil tirar. E quando termina? Mais difícil ainda é depois do jogo. Isso que eu ia falar agora. 7-1, acabou. Não, ninguém tinha nem força nem pra se levantar e tomar banho. Todo mundo muito mal. Jogadores... Nessa hora a gente se sente um lixo, podemos dizer assim. A gente foi depois voltamos pra granja e chegou na granja, era um ambiente péssimo. A gente tá acostumado a viver dias maravilhosos ali, todo mundo dando risada, um ambiente maravilhoso, jogadores, sabe, todo mundo se dando bem, depois sai pra jogar, volta com 2 dias nesse ambiente. Era de velório mesmo. O ambiente, inclusive, da volta pra granja, no ônibus, as pessoas falam. Vocês tentavam se justificar, entender entre vocês? Não tem como. Acho que nessa hora é melhor, no momento, naquele exato momento ali, é calada ali só. É conversar com Deus pra ganhar força, pra saber o que fazer, que é difícil. E quando acabou a Copa depois, ninguém conseguia nem sair de casa. É difícil. E isso é uma coisa que o Filipão falou isso. Ele falou, pô, ele foi campeão do mundo, o Filipão. Mas o que as pessoas vão lembrar é o 7-1. Com certeza. Te dói hoje falar disso? Te incomoda? Te perturba? É um assunto que, como você falou, você pergunta pra mim, nem eu sei te responder o que aconteceu naquele dia. Entendeu? Então isso vai passou 4 anos, vai passar mais 4 na próxima Copa, 8 anos, aí 12, vai passar 50 anos e vão voltar nesse assunto. O futebol, você olha, o que Pelé fazia, todo mundo ainda fala hoje. O rei de futebol. Então, fica, né? Fica, é histórico. A gente vai, infelizmente, ficamos marcados negativamente na história da Copa do Mundo. E de que maneira que te atormenta o 7-1 aí? Cara, como eu disse, cara, eu tento focar muito naquela situação. Aquilo aconteceu. Tinha 2 caminhos. Ou eu ia totalmente para baixo, ou eu tentava, vamos dizer assim, sobreviver, que eu digo assim, continuar, sabe? E eu botei todas as minhas energias em continuar. É isso aí que entrou toda essa situação, de mesmo sabendo que, se for pensar
individualmente eu fiz uma Copa boa, joguei, ajudei, só que no final todo mundo perdeu igual, todo mundo, um sofreu de uma forma, outro sofreu, mas todos sofreram. Não existem erros individuais seus no 7-1. Isso. Não, mas eu como eu disse, eu era parte daquilo, então eu me vejo assim, eu tinha que passar por aquilo, independente se errei, se acertei, se joguei bem ou joguei mal, eu tinha que passar por aquilo porque eu tava ali, eu vejo dessa forma, entendeu? Eu prefiro quando tem um problema, eu assumir que se eu fiz parte, eu tinha que estar naquilo ali, não ficar apontando o dedo pra cá e pra cá, não, eu passei porque eu tinha que passar por alguma coisa que Deus queria me mostrar, ou eu mesmo tinha que mostrar pra mim que eu era capaz de... Você foi pro Mineirão aquele dia com que espírito, você lembra? Com que cabeça, assim? Como é que você imaginava que o jogo fosse se desenrolar? Cara, eu fui bem, cara, bem confiante, feliz de tudo que estava vivendo no Brasil, com a torcida e tudo mais. Então fui muito tranquilo, sabe? E no jogo também estava tranquilo. A questão foi, eu acredito que, como eu disse ali, eu acho que o que ficou nítido ali naquela situação foi os primeiros 15 minutos que eu acho que todo mundo estava ainda lúcido, e aí depois aconteceu o primeiro gol, o segundo gol, e aí já não... É grog mesmo. Já não tem mais, eu acho que não tinha mais controle, entendeu? Mas todo mundo estava naquela coisa, apanhei e vou reagir, tentando reagir de formas individuais que não era o ideal, entendeu? Então podemos dizer assim, foi um conjunto de coisas que levou àquela situação, sabe? Mas em geral, como eu disse, eu consegui resolver a minha situação com isso, entendendo que eu tinha que ter passado por aquilo, entendeu? O 7-1 é uma loucura, né? O 7-1 é uma coisa inteiramente fora da curva, fora do... Rapaz, o que eu me lembro é que o Arnaldo me comunicava olhando para ele, olhando um pro outro. Aí eu olho pro Ronaldo, eu falei, o Ronaldo vai morrer. Tava passando mal. O Casão tava com a mão na cabeça, assim, com a cabeça na mesa. Porque um negócio, tomei um gol atrás do outro, lá vem ele de novo. Virou passeio. Aí tava um gol. E essas coisas ficaram, essas duas frases, lá vem ele de novo. Virou passeio. E foi o Ronaldo dando uma entrevista em televisão, falou que eu salvei ele, como eu falo muito, deixei ele falar pouco, ele não precisou falar muito, porque ele não sabia o que falar. Aquela camisa, aquilo é a vida dele, cara. Então foi um negócio, foi uma coisa horrível. Foi um negócio horrível. Todo mundo, né? Foi um negócio horrível. Pra você deve ter sido pior. Não, cara, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, confesso que eu não sabia o que fazer. Eu tenho que levar até o fim. E eu achei que ia ser mais. Nossa. Eles seguraram um pouquinho, Galvão? Eu não, muita gente achou que ia ser mais. Você acha que eles seguraram um pouco também? Chegou ali no 7, eles falaram, vamos dar uma segurada, porque era a seleção. Chegou no 5, eles seguraram, meu irmão. Bom, mas ainda fizeram mais dois. dois? Tempo com 5, né? Aí depois chegou a 7-0, depois o Oscar fez o gol. Mas eu não acredito muito nessa coisa que se fala, porque tudo tem as teorias da conspiração. Conspirações, né? Que alguém falou, não, para, a humilhação é grande, o respeito. Seria uma coisa bonita. Aí começa o jogo, aquela empolgação, tinha tocado o hino, o estádio inteiro cantando, de repente com meia hora, 4-0 a Alemanha. E aí, cara, por que eu digo que foi o pior momento? Além do resultado horroroso, né, ter narrado a maior vergonha da história do esporte brasileiro, com 30 minutos de jogo já estava tudo resolvido. Você sabia que não ia mudar aquela bola. E você ainda tinha o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo para ficar ali, contando aquela história e tentando fazer com que alguém ficasse ali te vendo. Então você não podia jogar a toalha, você tinha que falar alguma coisa pra tentar segurar o público, assim. Porra, horroroso. E assim, você torcendo pro jogo acabar, pra ir embora, pra acabar aquilo. Não passa o tempo, né? Não, o jogo durou 8 horas. Isso. Cara, e foi uma doideira, porque assim, o ambiente no Mineirão, a perplexidade era total, inclusive da torcida da Alemanha. A torcida da Alemanha, ela não acreditava no que estava acontecendo, tanto que eles só foram começar a comemorar e gritar no segundo tempo. No primeiro tempo estava todo mundo calado, e os gols saindo e todo mundo calado. Eu me lembro que ao lado da nossa cabine estava o Arsène Wenger,
treinador francês que dirigiu muitos anos o Arsenal e tal, ele estava como comentarista e ele virava pro Vanderlei Luxemburgo e assim, fazia tipo assim. E o Vanderlei falava, não sei o que tá rolando, cara. Aí um pouco mais abaixo tava o Fábio Capello. Caramba, tá todo mundo vendo. E aí ele olhava pra cima pra gente assim, ele não falava nada, mas o olhar dele tava dizendo tipo assim, cara, o que tá rolando aí? Que é isso, pô? Ninguém tava entendendo porra não. E assim foi, cara. E a gente foi levando e... Desarmou o disjuntor. Porra, de geral, de todo mundo. Sem som e sem imagem. Caiu a conexão, cara, maluco. Difícil, cara, difícil. Foi o pior momento. O pior momento da minha carreira. Bravo. E tenho a impressão de que todos os colegas que ali estavam fazendo aquela transmissão devem concordar comigo. Eu narrei o 7-1 no Mineirão e eu narrei os 7 gols da Alemanha. Eu me arrisco a dizer que até hoje foi a narração mais difícil que eu fiz. Porque o que é legal pro narrador, eu penso, tecnicamente? Você ter o controle da narração. Então agora eu vou subir o tom, agora eu vou baixar, esse momento pede isso, aquele momento vai pedir uma outra coisa e tal. E terminou o 7-1, eu não tinha a menor ideia do que eu tinha levado ao ar. Porque foi uma coisa tão absurda, tão diferente, né? Assim, passando diante dos olhos da gente, é como se eu tivesse ali atordoado, amortecido naquele momento. Então, assim, a decisão que eu tomei foi, eu vou narrar os gols da Alemanha, eu vou narrar dignamente. Porque vai ter mais, com agilidade. Pois é, era assim mesmo, virou 5. E o resto, sabe, também fica aqui chorando, nossa, que absurdo, tal. Não, vamos botar um pouquinho de bola. Eu me lembro que foram assim, as poucas decisões, vamos fazer um pé para pé, que eu tomei. Mas é lógico que eu salientei que era a pior derrota da história da maior seleção de futebol de todos os tempos e tudo. E eu me lembro de olhar e falar assim, eu não acredito no que está diante dos nossos olhos. Então assim, aquilo eu estava muito mais sentindo do que tentando uma frase de efeito técnica. Mas terminou o jogo, eu falei, pô, mas que raios eu levei ao ar? E eu sou muito crítico comigo mesmo, mas muito. Então eu demorei um pouco para criar coragem e assistir o jogo depois. E eu acabei gostando do que foi ao ar, do tom e de tudo. Mas eu só tive a certeza do que eu tinha levado ao ar depois do jogo. Foi muito difícil. Eu perdi completamente o controle. Esse controle do narrador e tal, eu perdi completamente. Aquele 7-1 foi uma porra. O jogo eu tava a gente tava viajando, não sei pra onde, a gente tava de um lugar pro outro. Pra você ter uma ideia, que às vezes eu cheguei em São Paulo, eu moro em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo e não fui pra casa. Eu fiquei num hotel ali no aeroporto, aqueles hotéis que tem no aeroporto lá de Cumbica, pra esperar um voo, sabe? Tipo assim, cheguei de manhã e ia viajar de tarde. Nem vou sair daqui. E aí eles mesmo puseram a gente lá no hotel e eu fiquei vendo o jogo no hotel. Nossa. Sozinho no quarto. Pô, aí saiu o primeiro gol, saiu o segundo gol, saiu o terceiro gol. O primeiro ainda foi no comecinho, aí saiu o segundo, o terceiro. Aí quando saiu o quarto, eu falei, não, isso não é possível. E mudei de canal. Quando eu mudei de canal, o cara tava narrando o outro gol. Eu falei, não, isso aí já foi. Não, era o outro gol mesmo, 5. Eu falei, que isso? Eu acho que é assim, é coisa que acontece. Aí você falou assim, ainda bem que ficou com o Galvão, sabe? Não, esse ia ficar mesmo. Mas, putz, é maluco, né? Não, se o Neymar tivesse jogado, tinha mudado alguma coisa? Você acha que se o Ney tivesse, a história seria diferente no dia do 7-1? Cara, sendo bem sincero... E aí até outra parada, o Neymar é tão grande que aí, porra, porque o Neymar não jogou, a gente perdeu, mas